Um oficial da organização extremista Al-Qaeda declarou em uma entrevista exclusiva para a CNN que vai continuar a guerra contra os Estados Unidos em todas as frentes, a menos que os militares americanos sejam expulsos do resto do mundo islâmico. Vamos então aos Estados Unidos conversar sobre isso com a Núria Saldanha, direto de Washington. Núria, nos conte os detalhes então dessa história. Bom dia, Elisa, e a todos que nos acompanham. Esse fim de semana marca os 10 anos da morte de Osama Bin Laden, um dos fundadores da Al-Qaeda, e ele foi morto pelos Estados Unidos porque foi acusado de ser o mentor dos ataques de 11 de setembro aqui no país em 2001. Aliás, foram esses ataques que motivaram a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, numa guerra que dura já há 20 anos e custou aos cofres públicos norte-americanos 2 trilhões de dólares e 160 mil vidas foram perdidas. O governo norte-americano entende que o Afeganistão não promove mais nenhum risco contra os Estados Unidos, os grupos terroristas que atuam por lá, e que é hora de colocar o fim nessa guerra. E decidiu começar a retirar as tropas que estão por lá. Atualmente, 2.500 homens dos Estados Unidos e 7 mil soldados da OTAN estão no Afeganistão. E nesse contexto, a Al-Qaeda está dizendo que vai seguir a guerra contra os Estados Unidos. Analistas de segurança e de conflitos internacionais consultados pela CNN dizem que a Al-Qaeda está tentando buscar os holofotes em meio a uma negociação que foi feita entre o governo norte-americano e o Talibã, que era quem controlava o Afeganistão na época da invasão lá em 2001 e foi expulso, foi deposto do poder pelos americanos por ter dado apoio ou protegido a Al-Qaeda. Então é uma situação que a gente vai ter que acompanhar, a Al-Qaeda prometendo guerra aos Estados Unidos enquanto o país está retirando as tropas do Afeganistão. Eu volto com vocês por aí. Núria Saldanha conversando com a gente ao vivo dos Estados Unidos de Washington.